Olá a todas e todos, eu sou Joana Bahia, professora titular da UERJ, eu coordeno a seção Escribas do grupo Braulio Goffman e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a antropóloga Juliana Loureiro, ganhadora do Prêmio Silvio Romero, edição 2024. Hoje nós vamos falar um pouco do trabalho da Juliana em relação à encantaria. Eu gostaria que você falasse um pouco do seu trabalho. Olá, boa tarde, um prazer estar aqui, concedendo essa entrevista para o Escribas, para a professora Joana Bahia, para o grupo Braulio Goffman, para o Ganja Sanam, pai o Ganja Sanam. E é uma honra poder falar sobre a encantaria, né? Um universo tão incrível que eu tive a oportunidade de conhecer, adentrar. A encantaria é uma dimensão invisível, né, que tangencia o mundo material, no fundo dos rios, nos mares, nas pedras, nos manguezais. E eu fui para o Maranhão em 2004, já fazem 20 anos, fazer um estudo das questões territoriais, né, no quilombo de Santa Rosa dos Pretos e no quilombo de Oiteiro dos Nogueiras. E lá eu fui adentrar no mundo da encantaria, né? A mãe de Santo Severina Silva, da tenda Nossa Senhora dos Navegantes, como a gente estava fazendo uma entrevista gravada, filmada, ao entrevistá-la, ela pediu para que a gente gravasse a festa do caboclo guia dela, que é o seu cearense, porque ela tinha vontade de se ver dançando, porque uma vez croada, incorporada, ela perdia seus sentidos, não sabia mais o que estava fazendo e ela queria ter essa possibilidade do audiovisual como uma mediação para compreender como que os encantados dela, né, dançam, cantam, agem, que ocupam, né, um lugar muito importante na vida social quilombola, né? E foi assim que eu comecei. Eu antes da encantaria, desse convite da encantaria, eu não gravava, eu não filmava, eu só fazia entrevistas, e aí eu passei a filmar e depois a fotografar. Então eu desenvolvi uma tese, né, depois de anos pesquisando a encantaria lá em Santa Rosa dos Pretos, nesse quilombo, né? É um quilombo grande, eu acho que é o sexto maior do país, tem 750 famílias, quase uns 4.000 pessoas, com muitos terreiros de tambor de mina, porque é uma encantaria louvada, consagrada, vivenciada na liturgia do tambor de mina. E passei a gravar e a compreender o que eu chamo dos índices das agências, né, dos encantados através das suas expressividades. Porque na encantaria, diferente do candomblé, né, que você paramenta, né, se você recebe uma Oxum, você vai paramentar uma Oxum de amarelo, das roupas de Oxum, né, dos adereços de Oxum, se chega Ogum, você paramenta ele com os adereços de Ogum. Na encantaria, no tambor de mina, os filhos de santo, né, os médiuns, eles vestem aquela mesma roupa, né, a roupa de mina, né, e passam durante o ritual a receber várias entidades sem a troca de roupa, né? Então a gente tem que identificar cada uma da entidade que chega no corpo, né, que desce pela croa, como a dona Severina fala, né, que fica aqui no alto da cabeça, desce pela croa e toma os sentidos da pessoa. E cada entidade ela tem uma expressividade diferente, né? Uma corporeidade diferente, uma oralitura, né? Nos termos da professora Leda Maria Martins, específica, que faz daquela expressividade, daquela performance, o índice de identificação da agência, né? Quem é que está incorporado naquele momento. E Dona Severina recebe vários guias, né? O guia principal, o que primeiro croou nela foi o caboclo cearense, mas ela também recebe a Teresa Légua. E a Teresa Légua, ela é uma entidade de muito protagonismo, né? Tanto na tenda Nossa Senhora dos Navegantes, como no quilombo,
Santa Rosa dos Pretos, como no Maranhão, como um todo. É uma entidade muito querida e pertence à família dos Léguas. A família dos Léguas, ela é uma família de encantados, né, de entidades espirituais, e os encantados são entendidos na encantaria, no tambor de mina, no terecô, na pagelância, como seres que viveram, mas não tiveram a experiência da morte, se encantaram. E os encantados da família Légua são os encantados da mata, né? Eles são cultuados, a era deles, né? A encantaria deles fica em Codó, né? Começou ali em Santo Antônio dos Pretos, um quilombo, também em Codó, onde foi fundado o Terecô, que é uma outra religião de matriz africana, irmã, né, do tambor de mina, e que os donos, né, vamos dizer que quem faz reinado no Terecô é a família Légua, o velho Légua, que tem a sua companheira, e tiveram vários filhos encantados, e a Teresa Légua, Pedro Légua, Antônio Légua, seu Leguinha, são os encantados, são os filhos mais velhos, né, do velho Légua. E essa família de encantados, ela foi adentrando o Maranhão, chegando inclusive à ilha de São Luís, que era a encantaria que vem mais da mina, né, da costa do Benim, ali, né, da Costa do Ouro, no processo de, assim, o tambor de mina, né, o que se sabe é que ele foi fundado pelos negros mina, pelas negras minas que vieram, né, da costa da mina, na região do Benim, estão ligados ao reino de Abomey, né, no Daomé, no antigo Daomé, hoje o Benim. E se tem a história que Nagotimé, que era uma rainha no reino de Abomey, mãe do rei Guezo, que seria o sucessor do reinado, mas ainda criança, foi substituído temporariamente por Adonzan, que é o irmão mais velho, e esse teria vendido a Nagotimé, que não era sua mãe, era mãe do irmão, do rei Guezo, como escrava para o Brasil, para enfraquecer o reinado do Guezo. E até hoje, os sucessores de Guezo, eu conheci um Guezo contemporâneo que foi até o Maranhão em busca de pistas que realmente provasse a concretude de que foi Nagotimé a fundadora da Casa das Minas. Então, na Casa das Minas, se cultua os voduns cultuado pela dinastia do reino de Abomey. Essa é uma tese. O fato de existirem o culto a esses voduns cultuado pela dinastia do reino de Abomey, que faz que Pierre Verger, Sérgio Ferretti sustentem a hipótese que foi Nagotimé a fundadora da Casa das Minas. Da Casa das Minas tem uma casa irmã, que é a Casa Nagô, que trouxeram também os orixás, além do culto aos voduns e aos orixás, e passaram também a cultuar os encantados da terra, né? Mas o que se sabe, né, que a mina, né, se fala que é a mina beta, né, que é uma mina anterior à mina que veio de Abomey, que seria uma mina mais ligada aos inquices, à Angola, né, aos bantus, que seria essa mina que adentrou na mata muito antes da chegada das negras da Costa da Mina, dos escravizados da Costa da Mina, então, que veio no século XVIII. Então, no século XVI e XVII já teriam vindo os bantus e adentrado a mata, né, no processo mesmo de escravização, e nas áreas de algodão, plantios no Maranhão, né, no Vale do Itapecuru e no Vale do Mearim, dos rios Mearim, e ali já se cultuavam os léguas. Então, a hipótese que se tem é que os léguas são também de origem dos escravizados que estavam aqui, mas desses escravizados bantus, então mais ligado
a cultura e as entidades bantus. Mas eles penetram também através das migrações, né, e dos próprios fluxos, né, porque a entidade evento vai onde quer, né, então os léguas também entram na ilha de São Luís. Hoje eles estão fazendo reinado em São Luís, mas a origem dos léguas é Codó, o tambor da mata, é o terecô, mas eles estão dançando o tambor de mina. E te perguntar uma coisa, como é que esse espiritual te reconhece? Como é que eles reconhecem a Juliana? Como é que elas te veem? E como é que foi essa relação sua dentro desse trabalho de campo? Você trabalhou com as entidades, ajudou? Como é que era a sua relação de pesquisa dentro do campo? Então, isso é a questão das espiritualidades que a gente não explica, né? Mas, assim, em 2004, eu fui suspensa EQED em agosto de 2003, por Pai Omolu, né? Aqui no Candomblé Queto, no bairro de Mesquita, no município de Mesquita, na Chatuba, ali na Rua da Serra, na Rua Carlinhos, aquela região ali de Mesquita, que também tem muito candomblé, também tem muita raiz banto ali. E quando eu fui suspensa EQED, né, eu já entrei para a Camarinha para cuidar dos orixás, né, para zelar, todo o serviço de EQED. Quando eu chego no Maranhão em 2004, eles, tanto Mãe Severina quanto Mãe Iracema, seu João Batista, que era companheiro de Mãe Iracema, Ogã, abatazeiro da casa dela, seu Sebastião, abatazeiro guia de Dona Severina, todos eles me reconhecem como se eu estivesse chegando acompanhada, né? Dizem que eu não vim só, que eu vim acompanhada. E nesse reconhecimento, que ainda eu no meu materialismo considerava que eu já tinha adquirido algumas técnicas corporais, né, na linha muciana, né, que faziam eles me reconhecerem como pertencente, né, mas para eles não, de fato, eles estavam me vendo acompanhada. Eu já entrei nesse lugar um pouco da EQED, né, apesar deles não terem, eles têm lá a servente que pode vir a incorporar, né, diferente da lógica Queto, mas eu sempre fui convidada a dançar, a brincar na roda com eles, então tem cenas de eu dançando o tambor de mina, né? Mas comecei filmando e filmei um pouco distante, e onde a filmagem ainda não tinha estabelecido uma relação com todos os encantados. À medida que eu fui me aproximando, eu e a câmera foi se colocando ao lado dos tambores, entre os tambores e o altar, né? No primeiro momento que eu cheguei, eu estava numa equipe de 4 pessoas, que a gente estava fazendo pesquisa. Isso foi em agosto de 2004. E eu me encantei tanto, né, com o tambor de mina. Tem uma sonoridade muito linda, tem doutrinas muito bonitas, os encantados são artistas e eles se consideram artistas. Então você vai se envolvendo. Aí quando eu cheguei, eu resolvi voltar. Em final de 2004, voltei sozinha, cheguei no terreiro, Nossa Senhora dos Navegantes, coloquei minha rede num pé de caju, fiquei ali os dias de festa, né? Obrigada. E ali naqueles dias, né, você vai sendo sincopada, né, Quando eu cheguei em 2004, em agosto, primeiro eu fui para o Outeiro dos Nogueiros, que estava tendo uma festa do Divino, com as caixeiras do Divino, e o reggae, né, depois do reggae. Quando eu cheguei no tambor de mina, eu já estava com uma sincopada, né, numa sonoridade de matriz africana, né, porque é a caixa do Divino, o reggae da Jamaica, do Maranhão. Quando eu chego no tambor de mina, parece que eu já estava dentro daquela atmosfera, ingressada nesse universo da encantaria. O que a Leda também nos chama a atenção, com uma percepção, uma cosmopercepção
apurada, que vai se apurando e que você começa a perceber o encantado até no invisível, né? Até antes da incorporação. E isso foi facilitando o meu processo de filmagem, de identificar a hora certa de filmar, a hora certa de enquadrar, Você sabia o trânsito. as mudanças corporais que iam vindo e os encantados iam... Uma sensibilidade Entendi. de perceber, de virar a câmera antes mesmo da incorporação, porque já sentia que o invisível estava se aproximando daquela pessoa, né? E começar a perceber os sinais do invisível na pessoa, até que ele toma conta, né? Lá no tambor de mina, assim, bem... Os médios ficam bem, né? No que é chamado de incorporação inconsciente, né? Que aqui hoje em dia se fala muito de incorporação consciente. Eles lá falam... Quando a incorporação é consciente, é radiado. A pessoa está radiada. Mas quando ela está realmente tomada, né? Pelo encantado, com uma incorporação completa, eles falam que está atuado, né? Então, a ideia de estar atuado, estar sendo atuado por outro, né? E aí, por isso que a tese é Encantaqueria Quilombola, uma etnografia fílmico-fotográfica do atuar dos encantados junto à comunidade negra maranhense, rural negra maranhense de Santa Rosa dos Pretos. Então, essa atuação é uma atuação que toma conta mesmo, né? Os encantados ficam até, às vezes, dias tomando conta. Só vão embora suspendem rapidinho para a pessoa poder ir no banheiro, né? Como eles falam, tirar a água do joelho e voltar, e voltam e dias, e bebem, e não ficam só na hora da festa, né? Na hora do tambor, né? Na hora da obrigação, que eles chamam de obrigação, quando eles estão ali no fundamento, cantando as quantidades de doutrina certas, 7 doutrinas para cada linha, para cada entidade. Tem toda uma demarcação fixa, né, da obrigação, mas depois que cumpriu, né, com a obrigação de abertura, ou a obrigação de fechamento, ou obrigação para alguma linha de entidades, os encantados cantam, porque eles que cantam, né, à vontade, as doutrinas que eles querem, inventam doutrinas em cima de uma base original, em cima do que está acontecendo no cotidiano, né? O que a Mundi Carmo fala, é um mito que está o tempo todo sendo reconstruído no rito, né? O mito ele é vivo, né? Não é um mito que se reproduz de uma forma estática, não, ele é um mito vivo que se manifesta no rito, através das doutrinas cantadas pelos próprios encantados. E depois dali que fechou a obrigação, a gente vai para o terreiro e eles ficam, né? Porque eles gostam de segurar o sol com a mão, como eles costumam dizer. Então é uma virada de noite, de dia vai até meio-dia, 1h da tarde, eles dançam reggae, seresta, pagode, brincam com a gente, né? Então isso é uma manifestação religiosa que realmente a gente se encanta, né? Pela performance dos encantados, e interferem na vida social. E toda semana, né, quem tem seus encantados está recebendo dentro de casa, está fazendo as suas obrigações no seu quartinho, independente do terreiro, né? Lá em Santa Rosa, por exemplo, tem uns 5 ou 6 terreiros, né? Vai variando, tem uns 4 bem estruturados, e tem um outro que vem e volta, dependendo do que vai de São Paulo, outros que tentam. Mas as possibilidades de ter terreiros são muitas, porque cada qual tem seu quartinho de atendimento na sua casa, faz um quartinho separado, ou quando não pode, atende num quarto dentro de casa, e vão ali, e tem uma nova geração, né, chegando, e recebendo os guias. E é muito curioso, por exemplo, o seu cearense, ele já está na Santa Rosa há mais de 200 anos. Antes era um tio de Dona Severina que recebia, e antes dele outro. Então, seu cearense e os léguas, de uma forma geral, nos contam histórias de 200 anos da comunidade. Entendi. Que se preserva na atuação deles. Tem uma relação com o território o tempo inteiro, né? Com a ocupação deles
naquele território. Sim, porque... Né? Pelo que você fala, né? Exatamente. E os léguas gostam de fazer reinado. Lá no caso da Nossa Senhora dos Navegantes, é a Teresa que chama todos seus familiares. E eles gostam de estar entre eles, né? Quando vão chegando os irmãos. É como se fosse, né, os irmãos chegando depois de muito tempo sem se ver, aquela alegria. Às vezes a pessoa... na verdade, às vezes a pessoa nem é muito amiga da... Às vezes até briga com a outra pessoa, né? Mas quando chegam os léguas, eles ficam todo mundo... Acabou a rivalidade entre as pessoas, porque ali tem uma família, né? Reunida. E como qualquer família, eles brigam, fazem as pazes, mas se amam e estão sempre nessa coletividade. Então, assim, o protagonismo dos léguas é incrível, né? Mas não tem só os léguas. Ali você também tem entidades turcas, no caso do seu cearense, ele é uma entidade turca. Os turcos entraram para a mata, né? E foram o que eles chamam de ajuremados, né? Acaboclados. Passaram a ter um comportamento mais abrasileirado, mais indígena. E tem codinomes, né? Então, no caso do seu cearense, seu José das Palmeiras, mas ele é turco, ele se fala como uma entidade turca, ele se autodeclara como uma entidade turca. E que outras entidades teriam? Eles têm os surrupiras, que são os caboclos de espinho, os surrupiras, são entidades da mata, são entidades que seriam pouco civilizadas, né? Chegam na Eira com uma expressividade... Às vezes eu acho que eles estão... A expressividade de quando chegam os surrupiras, eles são tão assustados, né? Não gostam que filmem, são as únicas entidades que realmente apontam um arco e flecha assim, para a câmera, e se eu não abaixo a câmera, eles avançam para a câmera. Já perdi uma câmera, porque eles avançaram na câmera, empurraram uma câmera. E eles são... A eira deles é o tucum, o pé de tucum. Então, para cortar um pé de tucunzeiro, na Santa Rosa é muito delicado, porque tem que saber se naquele tucum tem um surrupira que faz daquele tucunzeiro uma morada. Entendi. E aí, na matinha, porque no terreiro lá de Nossa Senhora dos Navegantes, tem a casa de Dona Severina, o terreiro, a cozinha. E para trás tem a mata mais preservada da área mais habitada de Santa Rosa. Que ali estão os pontos, né? Os pontos do surrupira, os pontos dos caboclos indígenas, né? Porque caboclo na mina, todas as entidades se autodenominam caboclo. Encantado, pajé, caboclo. Seria uma denominação genérica, vodum, mas há de fato, as entidades que são os voduns que vieram da África, né, do Daomé, tem os orixás que vieram dos iorubás, e tem os encantados da mata, os caboclos, né, que são os léguas, entre outros, e tem esses caboclos que, aí, de fato, são os caboclos que são os caboclos de pena, né? O caboclo de espinho, que no caso surrupira, são esses indígenas encantados que tem a ver com a encantaria indígena, que também vêm para a Eira, né? Assim como vêm as cobras, vêm os botos, né? Eles dão passagem para essas entidades, né, da terra. As mães d'água, que têm um papel fundamental em Santa Rosa, né? Eu acho que tem toda uma pedagogia da mãe d'água, né? Eu entendo a mãe d'água, os filhos de mãe d'água, uma vez que a mãe d'água leva, muitas vezes não volta, né? Não leva mais, não traz mais de volta essa criança, mas dizem que se os pais implorarem muito, demonstrarem muito afeto, elas trazem de volta a criança, depois que a criança foi para o fundo, né? Para a encantaria da mãe d'água. Quando trazem de volta, essa criança não é mais a mesma. Então, ela vai requerer uma série de cuidados, porque ela já é uma criança da encantaria, ela já tem um dono. Ela já é encantada, né? Então, aí ela vai virar, provavelmente, quando chega na fase adulta, ou até antes mesmo, vai receber os seus encantados. Juliana, é muito difícil entrevistar alguém que fala de encantaria, porque a gente se encanta com a encantaria, né?
a gente acaba virando um pouco parte dos encantados, né? Eu queria te perguntar uma coisa, a partir da sua pesquisa, tem muitos trabalhos sobre candomblé, muitas coisas sobre outras religiosidades afro, pouco estudadas. A encantaria é uma delas, a Umbanda ela precisa de mais estudos. Enfim, pensando no que você estudou, né? E o que você pode trazer para a gente que estuda outras religiosidades afro a partir da encantaria? O que te chama a atenção a partir do seu trabalho? E o que você pode trazer para a gente que pode contribuir para pensar em outras pesquisas? Eu sei que é uma pergunta meio difícil. Não, eu acho assim... Mas é uma pergunta que eu fico me fazendo quando eu ouço você falar, né? Você fala da ação das entidades, você fala do corpo, você fala da entrada do antropólogo na pesquisa, você fala das pedagogias que os espíritos nos ensinam, né? Aí eu estou te pedindo uma reflexão para a gente poder... Eu acho que assim, avançar um pouquinho. A gente tem, na encantaria, a gente teve a sorte, assim, em relação à quantidade, a relação do conhecimento etnográfico, né, dos estudos sobre a encantaria. A gente teve um casal, né, o Sérgio e a Monge Carmo Ferretti, que dedicaram 50 anos de pesquisa à encantaria, e eu acho que a gente precisa recuperá-los, né? Assim, sem essa discussão teórica, né, às vezes a terminologia teórica acaba... as pessoas acabam não dando valor, porque mas a etnografia do Sérgio e da Monge Carmo é de uma preciosidade, de uma fineza tão rica que dali a gente tem muita coisa, né? Se você olhar a etnografia pura, né? Uhum. Então eles também ficaram muito preocupados, eles também gravaram. Uhum. Eu acessei o acervo audiovisual e fotográfico, não todo audiovisual, mas especialmente o fotográfico. E eles começaram a perceber, perderam, assim como eu também gravei primeiro em mini DV, agora também tenho uma dificuldade de tratar esse material. Eles gravaram em VHF, né? Tem toda essa coisa das mudanças tecnológicas. E eles perceberam essas mudanças, então eles tinham uma missão de escrever o máximo possível. Uhum. Então tem muito artigo deles espalhados, assim, coisas de centenas, sobre às vezes um ritual que eles assistiram, um ponto que eles assistiram, e está tudo ali, né? O Sérgio, que tem uma formação seminarista, quase foi padre, então ele enxerga muitas coisas na Casa das Minas pelo olhar do católico. Mas como eu sou de formação ateia, né? Meus pais eram ateus e cheguei no candomblé de uma forma muito pessoal, específica, né? Fui capturada assim pelo candomblé e também muito assim, de certa forma, leiga, né? Sem nenhum conhecimento. Fui observando. Quando eu chego na encantaria, tem um princípio comum, né, litúrgico, né? Por exemplo, quando a mãe de santo abre o salão, a gestualidade dela nos 4 pontos do salão, no altar, né, no congá e no meio do salão onde está o assentamento, é o pezinho cruzado, né? É a mesma gestualidade que eu aprendo a fazer quando eu chego num terreiro de candomblé, como eu tenho que salvar os exus da casa, né? Na mina não tem essa história de você dar o dobá, mas você tem gestualidades comuns. Por exemplo, a mina fala que não tem matança. Não tem a matança, né? Como tem no candomblé, como tem em algumas umbandas mais africanizadas, né? Mas a matança da mina está na festa do divino, está no tambor de crioula. Uhum. Né? A festa do divino, que se diz uma festa do catolicismo popular... Os tambores comem. A matança. E a matança ela é feita, né? Se mata um boi, se mata um porco. Uhum. Não tem festa do divino sem essa matança. Tem o magarepe que ele tem a função de matar. Numa só, ele acerta aqui
a jugular, né? E aí ele vai sangrando até morrer, o boi, o porco também. Enquanto isso, as caixeiras estão tocando. Se é no tambor de crioula, os tamborzeiros estão tocando e as mulheres dançando. E aí é ritual. Quando um boi morre, 3 voltas da comunidade em volta do boi. Depois que o boi e o porco é despelado, entrega para as cozinheiras, antes de as cozinheiras poderem cozinhar, 3 voltas em volta, com as caixas tocando, em volta não só da comida do boi, do porco, da carne, né, mas também da comida seca. Não se cozinha antes desse ritual. Sei. Então, tá tudo ali implícito, todo o fundamento. Por isso que na tese eu tenho um texto que é: sem caixeira não se faz festa do divino. Se o padre tiver, tá bom, ele faz uma missa lá, batiza as crianças, inclusive os encantados incorporam para batizar. Entendi. A maioria dos padrinhos dos filhos da Santa Rosa são encantados, que vem no corpo da pessoa, o padre nem sabe que está o encantado lá, o encantado que está batizando. Entendi. Mas você tem isso. Então, assim, e essa história, né, do encantado, né, tá presente na vida cotidiana, né, no quartinho, eu vejo isso aqui também. Eu acho que tem muito, muito médium que nem vai para terreiro, que dá passagem para suas Exus, pombagiras, crianças, ou coisas que eles nem sabem exatamente que linhagem é a sua entidade, que às vezes precisa da passagem. Eu acho que está ali dentro. Eu acho que também dentro do candomblé, dentro da Umbanda, tem muitos encantados que vêm, né? E aí tem que se adaptar àquela liturgia presente ali, mas que são encantados que veio do norte. A gente tem um processo de migração enorme, então a gente carrega essas entidades nos processos migratórios, e eu acho que eles estão aqui, né? A gente tem um terreiro de mina aqui em Seropédica, mas independente disso, eu acho que tem filhos de santo em candomblé e umbanda que estão carregando os encantados também, né? Você queria falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho para a gente finalizar? Alguma coisa que você falasse da importância da encantaria? Você já falou, né, dos fluxos migratórios, né, das probabilidades de você pensar em encantaria em outros processos e lugares e religiões e modos de vida. Você quer finalizar com alguma coisa mais pontual para a gente? Sim, a tese, além de eu fazer a descrição do ritual a partir da captura fílmica, né, e fotográfica, eu também trabalho com a etnobiografia de Mãe Severina Silva, né, como ela se tornou uma mãe de santo, né? Então ela tem essa passagem de anos dançado, né? Ela tem uma história bonita, né? Desde a infância dela, que ela passa por toda essa... Passa mal, né? Desde muito criança, que ela tem um avô que era o grande ancestral da Santa Rosa, o grande curador, seu Dito, que colocava ela no colo e falava que se ele tivesse vivo quando ela fosse ter que realmente trabalhar com os léguas, ele não deixava, porque os léguas são muito pesados. E aí ele faleceu e ela realmente teve que lidar com os léguas, né? Ela recebeu seu cearense, ficou anos dançando com seu cearense, sem saber que ela estava dançando com ele, mas cuidada, né, por todos. Uma hora achou que ia sair da Santa Rosa, ia conseguir se livrar da incorporação, da missão, da obrigação. E aí acaba que ela quase morreu na beira do rio Itapecuru, né? Tem uma história bonita, que ela chega na casa, vê os índios, né? As entidades, todo repleta na casa, e ela, tomada por aquela ira, vai para o rio Itapecuru, né? Tem toda uma história, até que se convence que tem que fazer o encruzo, porque lá eles cruzam, né? Com contas recogitadas pela entidade incorporada na pessoa, no pai ou na mãe de santo, colocam na croa, aquelas contas se espalham pelo corpo e dão firmeza para receber as entidades, os encantados.
E ela tem que fazer isso, né? E todo esse processo é contado na tese. A etnobiografia dela é muito bonita, assim, como ela conta uma versão sobre como aconteceu. Dona Teresa Légua também entrevistada, ela conta o ponto de vista da entidade, como ela toma conta da croa de Dona Severina, como ela participa do Incruso Invisível. E até que Dona Severina assume a sua condição de mãe de santo e se torna a líder espiritual da Santa Rosa dos Pretos. Então, acho que a tese passa por uma descrição imagética do ritual e passa por esse detalhe etnográfico através das entrevistas com Mãe Severina, com a entidade, com o marido de Mãe Severina, com o pai de Mãe Severina, com as pessoas da comunidade, e termina com a ideia da coesão comunitária através do matriarcado irmanado das mulheres caixeiras, né? São as mulheres caixeiras, que não é uma mãe de santo, um pai de santo que vai ter essa liderança absoluta, mas quem produz a coesão comunitária, né? Quem sacraliza o território e os corpos no território são as caixeiras irmanadas, numa condição mais horizontal, bem típicas de sociedades contra o Estado, que é uma sociedade quilombola, né? Então, eu convido a todos que se interessarem pela temática a imergir na encantaria através da tese e, quem sabe, a ir até o Maranhão conhecer a encantaria quilombola. Eu agradeço, Juliana, pelo seu trabalho, pela sua entrevista e boa tarde a todos. Aproveitem essa entrevista. E é isso, muito obrigada. Você e aos encantados. Eu que agradeço, obrigada. Obrigada a todos e obrigada aos encantados, né? Peço licença também às entidades e aos mais velhos, para poder também estar adentrando nesse mundo e fazendo a multiplicação solicitada por eles quando eles me autorizaram a filmar a encantaria. Muito obrigada. Obrigada.